Bem, gente, tudo bem com vocês? Sou o Rafael Araújo, estou aqui a convite do pessoal do primeiro Combref para falar um pouco com vocês sobre a importância do farmacêutico no SAMU, tá? Então, antes de a gente começar, preciso me apresentar de melhor maneira, né? Então, vejam só, gente, eu sou um farmacêutico especialista em farmacologia clínica, tá? Sou pós-graduando em farmácia clínica com ênfase em prescrição, algo que eu sempre fiz, na verdade. E sou egresso da Faculdade Assis Unita, aqui no interior de Pernambuco, em Caruaru. Atualmente sou farmacêutico da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru, onde atuo no SAMU, certo? Onde fui lotado para lá para poder fazer alguns trabalhos. Trabalho como farmacêutico clínico em serviço de saúde mental e reabilitação de dependentes químicos. Sou professor adjunto de escola técnica, estou trabalhando aí formando profissionais que vão nos auxiliar como técnicos de farmácia. Sou consultor farmacêutico, certo? E faço atendimento farmacêutico domiciliado, né? A farmácia clínica em sua essência, no domicílio do meu paciente, tá ok? Outras experiências aí, já fui farmacêutico de grande rede, fui farmacêutico supervisor e a questão de consultor farmacêutico em pelo menos 3 cidades aqui do interior de Pernambuco, tá? Lá embaixo está ali, ó, o meu Instagram, então quem tiver aí, não tiver ainda meu Instagram, curtam lá, entrem lá a página e vão seguindo, certo? Que tem muito assunto bom, ok? Então, pessoal, vamos lá, vamos seguir, tá? O tema que foi proposto para mim, para apresentar a vocês, foi exatamente a importância do farmacêutico em unidades de urgência e emergência, SAMU. Esse é meu ponto forte, ok? Então, para começar de tudo, eu declaro que não tenho conflito de interesses, certo? Declaro que não há nenhum conflito que possa ser relacionado com essa minha apresentação. Então, gente, eu gosto de começar sempre perguntando o que é que a gente faz? O que é o farmacêutico, embora a grande maioria aqui já sabe, mas eu vou perguntar, o que é o SAMU? Você sabe como é que funciona o SAMU? Acho que às vezes a gente tem até uma confusão de como funciona, né? Então, gente, o SAMU, ele nada mais é do que a sigla de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, onde por lei, uma de suas definições, tem dizendo o seguinte, ó, a princípio, como objetivo chegar precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à sua saúde de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras, que possa levar a sofrimento, sequelas ou mesmo a morte, sendo necessário garantir o atendimento e o transporte adequado para um serviço de saúde devidamente hierarquizado, desculpa, e integrado ao Sistema Único de Saúde, tá? Ou seja, o SAMU ele está aí para poder socorrer as nossas necessidades, tá? O SAMU no Brasil ele tem como espelho o sistema de atendimento móvel da França e adaptado para o nosso país, né? Com várias adaptações. O SAMU chegou ao Brasil no final dos anos 90, né, para ir se adequando, e hoje está aí funcionando, ao meu entender, de vento em popa. E se hoje o nosso Sistema Único de Saúde parar de oferecer esse serviço, a gente está todo mundo, vamos dizer assim, de mãos atadas, né? Porque o SAMU é essencial para qualquer um, seja rico ou seja pobre. Aconteceu qualquer problema, qualquer agravo à sua saúde, qualquer acidente que você possa se envolver, você está dependendo do SAMU para o seu socorro. Aqui está algumas leis, gente, que vigora frente ao SAMU, tá? Nós temos a portaria 2026 de 2011, a portaria 1010 de 2012, a portaria 356 de 2013, portaria 2048 de 2002, a portaria 1864 de 2003 e a portaria 1863 de também 2003. Vocês que estão assistindo a gente aí, se vocês tiverem interesse em ter essas portarias e até mais um pouco sobre como é a atuação do farmacêutico no SAMU, entre em contato pelo meu Instagram, certo? Lá vai estar meu contato também de WhatsApp, então cliquem lá e vocês vão poder entrar em contato direto comigo e eu mando por vocês, ou via e-mail, ou via WhatsApp, o que for mais viável para fazer esse processo, certo? Então, como funciona o SAMU? Tá? De modo geral, eu vou dar o exemplo de como funciona a minha unidade. Então, a minha unidade, gente, ela funciona basicamente com isso daí, ó. Unidade básica, unidade avançada e as motos, que são as motolâncias, que socorrem
mais rapidamente em determinados tipos de acidentes, né? Consegue se translocar mais rapidamente para determinados locais. Então, quando o agravo é muito sério, as motos vão à frente e depois vão as ambulâncias, né? Para poder ter o primeiro atendimento o mais rápido possível. Então, hoje, aqui onde eu trabalho, nós temos 4 ambulâncias básicas, certo? Uma unidade de suporte avançado e 2 motos, que elas sempre saem juntas. Tá? Por exemplo, se ocorrer algum agravo, algum acidente, as 2 motos sempre vão ser modificadas juntas. Então, desculpem aí o balançozinho aí, foi um probleminha que a gente teve. Mas enfim, a gente precisa estar atento exatamente a isso. Não quer dizer que eu tenho 2 motos, que as 2 motos, cada uma vai ser lançada para um local. Não, elas vão juntas. Então, o que é que a gente precisa entender de como funciona, gente? O SAMU. Quando você ocorre alguma necessidade de ligar para o SAMU, a ligação ela cai para uma central, certo? A mais próxima, sempre tem seus polos regionais. E nessa central, ela é direcionada para o pessoal que já é treinado para detectar se é realmente um agravo ou não. Algumas pessoas conhecidas minhas que se envolveram em algum acidente reclamam, né, de uma determinada demora que possa acontecer. Gente, vocês têm noção o que é pelo menos 15% das ligações recebidas serem trote? É mais ou menos por aí. Então, é necessário fazer um filtro, né, de identificação se aquilo é real, se não é, porque um trote realmente, gente, mata. Né? Um trote para o SAMU mata vidas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Então, voltando ao que seria como funciona o SAMU, a partir do momento que a gente liga para o SAMU, é feita a triagem para saber se é real, se está acontecendo tudo direitinho. Depois dessa triagem que é feita, é repassado a informação para o médico, né, que está lá como plantonista, como regulador, e o médico regulador disponibiliza as ambulâncias que forem necessárias para aquele acidente ou para aquela ocasião, certo? Então, é assim que funciona. Ah, Rafael, mas eu precisei e demorou muito. Tá, mas quais foram as informações que foram passadas? É necessário fazer todo uma anamnese da situação e registrar passo a passo de onde é o acontecido, de como foi o acontecido, de quantas pessoas têm envolvidas, para, enfim, para ter um cuidado o mais próximo possível, né, da realidade. Imagina, um acidente de carro onde tem, sei lá, 6 pessoas envolvidas, né, 2 carros chocaram, 6 pessoas envolvidas no acidente, e você só libera uma ambulância para essa ocorrência. A ambulância vai socorrer corretamente? Não, não vai, né, gente? Então, a gente tem esses pequenos problemas que devem ser sempre filtrados ao máximo. Então, vamos para o que interessa agora. Já que vocês já entenderam um pouquinho de como é o funcionamento do SAMU, o que é que o farmacêutico faz no SAMU? Inclusive, eu acho que tem uns 20 a 30 dias, mais ou menos, uma colega, ela me contactou e me questionou: Rafael, o que é que você faz? Porque tem vezes que eu me sinto obsoleta aqui, sem ter o que fazer. Então, assim, a gente só fica sem ter o que fazer, gente, nesse âmbito do SAMU, se a gente não tiver muito afim de trabalhar de verdade. Não estou criticando a colega, mas às vezes falta a gente conseguir visualizar melhor o que é que a gente tem que fazer. Né? Então, por exemplo, o SAMU ele tem que funcionar como uma farmácia hospitalar. Ele é uma farmácia hospitalar. Né? Ele tem várias regulações e que afirma que somos farmacêuticos hospitalares. Tá? Então, gente, vê só o que é que a gente tem aí. As nossas resoluções como farmacêuticos em unidades de urgência e emergência. Nós temos a resolução 354 de 2000, essa foi a primeira que saiu, tá? Ou seja, desde 2000, a regulamentação do farmacêutico trabalhando em unidades de urgência e emergência, tá? E muitos lugares por aí não existe um farmacêutico nessas unidades, né? Então a gente tem aí, ó, ela dispõe da assistência farmacêutica em atendimento pré-hospitalar, às urgências e emergências. No seu artigo 1º, ela nos diz que todos os serviços que prestam atendimento de urgência e emergência deverão obrigatoriamente contar com a assistência técnica do profissional farmacêutico. Gente, uma ocorrência mais grave, vai se utilizar medicamentos controlados. Vai se utilizar tramadol, vai se utilizar morfina, em crise de convulsão usam o fenobarbital, diazepam, temos a fentanila, enfim, vários medicamentos que são regidos pela portaria 344, são enquadrados como psicotrópicos entorpecentes.
Então, como é que a unidade que dispensa esse tipo de material, esse tipo de medicamento, não tem farmacêutico? A própria 344 lá já proíbe. Então tá aí, ó, desde 2000 a gente está regulamentado para isso. E poucos de nós estamos lá. Né? Então, no seu artigo 2º, todas as empresas que exerçam atividades de transporte de pacientes deverão contar com a assistência técnica do profissional farmacêutico. Ou seja, inclusive, âmbitos particulares, hospitais particulares que têm ambulância, eles deveriam contar com uma regulação específica para as ambulâncias, contendo ao menos um farmacêutico, que na verdade aí vai enquadrar as outras leis de carga horária e tudo mais. Mas tem que ter o farmacêutico, certo? O Conselho Federal de Farmácia, em 2012, lançou a 568, que ela regulamenta o exercício do profissional em atendimento pré-hospitalar às urgências e emergências. Ou seja, foi necessário basicamente 12 anos para vir mais uma confirmação do que nós podemos fazer, da área em que nós deveremos estar, certo? Então, o que é que ela diz? No seu artigo 3º, no desempenho de suas atribuições nos serviços de atendimento pré-hospitalar, na farmácia hospitalar e em outros serviços de saúde, o farmacêutico exerce funções clínicas, administrativas e consultivas. Então, gente, vejam só que eu coloquei aí essas 3 opções sublinhadas, né? A funções clínicas, administrativas e consultivas. Gente, as regulamentações que nós temos sobre isso, elas nos dão algo em torno de 50 parâmetros, 50 atribuições que nós temos para fazer dentro de uma farmácia hospitalar, inclusive dentro do SAMU. Então, eu pergunto a vocês, gente, com 50 atribuições praticamente, a gente tem como ficar obsoleto dentro de uma unidade? Eu discordo. Pode acontecer? Pode, mas a gente tem que se incomodar com isso de verdade. Eu percebi que a colega estava incomodada. A gente vem conversando e vamos ver o que é que vai dar, mas eu creio que ela vai dar uma melhorada, melhorada não, né? Eu creio que ela vai dar uma enguinada e vai perceber o que ela pode fazer ali de bom. E a gente deve fazer o que é bom. Né? Então, o que acontece quando a gente tem um farmacêutico no SAMU? Vocês têm ideia? Gente, a gente ajuda em tanta coisa, a gente otimiza tantos serviços na unidade que vocês não têm nem ideia. Tá? A começar com o que a gente pode fazer? Primeira coisa é identificar o fluxo. Por muitas vezes você chega no SAMU, nos SAMUs que tem por aí, e você não sabe o seu custo, você não sabe quanto de medicação você gasta, você não sabe quanto de material é utilizado, quem utilizou, quem deixou de utilizar. Então, uma das primeiras coisas que vem é a nossa função administrativa, de gerenciamento do que entra e do que sai. Isso é o primeiro ponto que a gente tem que fazer. É o básico. Então, isso já são dados que eu tenho concretos, tá, da unidade que eu trabalho, e esse daí está o fluxo aproximado dos produtos e medicamentos que tem na minha unidade. Né? Cerca de 17% que eu tenho do quantitativo total, cerca de 17% é de medicamento. Tá? 82% é PPS, que para a gente aqui PPS são produtos para a saúde, material médico hospitalar, enfim, tudo isso é a mesma coisa, tá? E apenas 1% de psicotrópicos, mas eu tenho psicotrópicos ali. Então, se eu tenho psicotrópicos, a portaria 344 entra com força aí. Então, não há motivo algum de não ter um farmacêutico para trabalhar numa unidade do serviço de atendimento móvel de urgência. Nós estamos aí, nós temos que mostrar presença, nós temos que mostrar resultado. É uma das coisas que a gente mais tem que fazer, é buscar resultado, mostrar resultado, certo? O que mais a gente consegue fazer, gente? Ainda vindo para questões de números, que assim, eu sou um pouco aficionado com números, porque eu acredito que os números é quem vai nos dar empregabilidade, né? Que aí creio que vai ter outras pessoas falando acerca disso, mas o sistema público, a gente só consegue ter uma efetividade, comprovar o nosso trabalho, a partir do momento que nós mostramos números. E é isso que eu venho buscando fazer. Vejam só, em 2018, a gente teve 12.650 atendimentos no ano. Agora, em 2019, a gente teve 12.900 atendimentos. Teve não, né? Estamos prevendo ter essa quantidade de atendimento. Né? Um outro momento que nós temos é o custo por atendimento, que aí eu consegui ter registro já de 2017. Tá? Vejam só,
Cada atendimento que a gente faz, a gente custava, em média, R$ 9,04. Em 2018, já caímos para R$ 7,85. Já em 2019, a nossa previsão é chegar em R$ 7,25. Nesse momento, faltando 2 meses para a gente concluir o ano, a nossa matemática aí para 2019 está exatamente em R$ 7,04. Ou seja, estamos melhor do que imaginava que poderia ser, do que essa perspectiva que a gente fez. Ou seja, farmacêutico mostrando serviço. Quando a gente mostra serviço, a gente tem resultado. Então, vejam que interessante. Até o meu gato aparece aqui para poder estar na palestra com vocês. E tomando da minha água. Vou deixar aí para ele, ó. Então, gente, desculpem, né? Isso é um processo ao vivo, né? Então, acontece também isso. Mas vejam, continuando aqui, com esse valor que a gente economiza, que eu consegui ter de otimização, gente, isso basicamente já está me pagando. Tipo, o SAMU, ele não tinha um farmacêutico ali presente. A partir do momento que eu consigo mostrar isso, e em números reais, eu já sou pago pelo meu próprio serviço. É isso que a gente tem que buscar, é isso que a gente tem que mostrar, certo? Ainda quanto a isso, o comparativo aí, gente, 2017, 18 e 19, a economia geral que estamos criando, né, que estamos conseguindo consolidar. Gente, a gente está tendo uma economia média, vai ser de aproximadamente 25% em comparado com 17 para agora 2019. 25% do nosso custo anual foi otimizado. Esses 25% dos nossos parâmetros de cálculos, basicamente, gente, é para estar eu e outro profissional já na unidade. Então, 2 profissionais farmacêuticos em um lugar que não existia farmacêutico, ou melhor, que não tinha farmacêutico presente. Então, o que é que acontece? Eu estou gerando emprego para um novo colega. Com isso, a gente mostrando o resultado, é o que a gente precisa. Mostrar resultado. Lembrem-se disso, gente. Resultado muda e lhe dá uma qualidade profissional absurda. Mostre números. Feito um colega que eu tenho, ele costuma dizer, a gente como farmacêutico, a gente precisa se amostrar. E se amostrar não é passar com o nariz empinado dizendo que é o melhor. É fazer isso, ó. Mostrar resultado, né? Então, gente, vejam que curioso. Só para vocês terem uma ideia do que acontece, eu tenho, no ano, aproximadamente, saem mais de 80 mil itens entre medicamentos e PPS, tá? Que é o Produtos para a Saúde. Algo por aí, tá? Acima dos 80 mil. Desses acima dos 80 mil, gente, tá aí uma tabelinha bem rápida que foi de 2018, tá? Dos materiais e medicamentos que ocorreram perda, como vencidos ou avarias. Podem acontecer, vocês sabem muito bem disso. Em 2017, pelos registros que a gente tinha lá, eu já entrei em outro momento, entrei no final de 2017, a gente chegou a ter uma perda no nosso erário total de aproximadamente 5%. 5%, correção, gente. A gente teve uma perda aproximada de 8% ao ano de material e medicação, tá? Ou seja, de tudo que a gente custou, tudo que nós gastamos, 8% foi perdido, tá? E com a nossa inserção lá, como farmacêutico, de qualquer um que se proponha realmente a fazer o que a gente tem que fazer e mostrar resultado, olha só como ficou o meu resultado por ano, gente. Por ano, tá? A minha perda anual hoje é de 1,23% ao ano. Gente, eu trabalhei em grande rede, eu até fiquei responsável por perdas e avarias durante uma época. O que é considerado aceitável em perdas ao mês é algo em torno de 1,5% ao mês de perda. Ou seja, eu estou tendo 1,23% de perda ao ano. Gente, isso é custo infinitamente, eu não sei nem o que dizer, mas é uma economia absurda que a gente está dando ao nosso próprio Estado, à nossa gestão pública. Gente, o dinheiro que vem para aqui, para o SAMU, o dinheiro que me paga, é o nosso dinheiro. Então a gente tem que defender isso, a gente tem que mostrar isso com unhas e dentes. Defender da maneira que pode, não é verdade? Mas, gente, muitos, inclusive em alguns trabalhos que eu apresentei acerca do SAMU, me questionaram como foi que você fez isso.
Eu acho que é a pergunta que a maioria de vocês devem estar fazendo. Não é fácil. A gente precisa de vários itens em sequência, às vezes a sequência que você planejou não era mais adequada para o teu estabelecimento, você precisa alterar algumas coisas, mas você chega no resultado. O que é que a gente precisa fazer? Rafael, como você fez isso? Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu sou farmacêutico clínico, certo? Tenho pós-graduação em farmacologia clínica já, feito eu disse no início, e eu apliquei os princípios da farmácia clínica. Bem, então, tá aí. Eu utilizei realmente os princípios da farmácia clínica, que em uma de suas diretrizes diz o seguinte, gente. Parágrafo único. As atribuições clínicas do farmacêutico visam proporcionar cuidado ao paciente, família e comunidade, de forma a promover o uso racional de medicamentos e otimizar a farmacoterapia com o propósito de alcançar resultados definidos que melhorem a qualidade de vida do paciente. Como a gente vai fazer isso no SAMU, gente? Se eu não consigo ter o contato direto com o paciente. Então, a gente tem que procurar o quê? Ter o contato com as pessoas que vão socorrer o paciente. Quem são essas pessoas? Técnico de enfermagem, o enfermeiro, o condutor e o médico. Então, a gente tem que buscar esses profissionais para poder trabalhar corretamente, certo? Então, uma das coisas que a gente utiliza, gente, chegou numa unidade de SAMU, você vai trabalhar lá pela primeira vez, ou em qualquer outra unidade hospitalar, a gente tem que ter a padronização dos produtos. A gente não pode trabalhar sem ter uma padronização, senão o nosso custo vai ficar absurdamente alto. A gente precisa ter esse controle. Segundo momento, os dados coesos. Por mais difícil que seja a gente ter um dado exato, a gente tem que procurar o mais próximo possível da exatidão. Em unidades públicas feitas em um SAMU, normalmente a gente não consegue ter acesso à internet, como deveria, não consegue ter acesso a um computador, a uma impressora. Quem dirá a um sistema? Menos ainda possível a gente conseguir ter um sistema. Então, no começo, onde eu trabalho, todo o meu processo era feito em planilha de Excel. Tinha dia que eu não sabia mais nem qual era a planilha que eu estava, de tanta planilha de Excel que eu estava alimentando, informando e confrontando dados, certo? Mas esses dados são fundamentais para poder comprovar o que você está fazendo, para mostrar o que você está fazendo, certo? Terceiro ponto, aplicação de POPs. Existem locais no serviço público que não há um procedimento operacional padrão. Gente, procedimento operacional padrão é básico para que a gente possa ter toda uma cadeia de funcionalidade, do começo ao fim, funcionando da maneira correta, independente da pessoa que está naquele ambiente. Ou seja, ela vai ter que sempre aplicar aquele procedimento operacional padrão. Se ela aplicou aquele procedimento, ela não vai ter problema nenhum, não vai ter nenhuma falha do que está sendo feito, certo? Um outro momento são os protocolos de instrução de uso, seja para medicamento, para material e até mesmo como utilizar o medicamento e qual o material que eu vou utilizar como correto. Como fazer as diluições, como preparar o produto para ser utilizado. A gente tem essa obrigação. A gente tem que informar nossos companheiros de como se faz isso, né? Então, educação permanente. Gente, fundamental para que a gente tenha êxito. Do que é que adianta eu ter feito todos esses procedimentos anteriores e não passar o conhecimento para ninguém? Ficar só para mim. Aí eu pergunto, você fez o que com esse conhecimento? Não fez nada. Tá exclusivamente com você. Gente, a gente tem que expor, a gente tem que comunicar, a gente tem que falar, tem que educar os nossos companheiros para que eles façam da maneira correta. Outro ponto, emissão de parecer. Chegou uma medicação, ou melhor, até quando você está em desuso de uma medicação, emita um parecer. Eu não utilizo essa medicação já faz 6 meses, não houve caso que fosse utilizar, então vamos tentar promover a troca dessa medicação porque pelo desuso. Isso é um documento. Esse documento vai servir para que você possa incluir um novo medicamento, excluir um medicamento ou material. Então, conseguiu fazer essa emissão, conseguiu ter um parecer, você tem um documento que vai lhe comprovar muita coisa, vai lhe facilitar o que você deve fazer. Prevenir e identificar possíveis reações adversas a medicamentos. Pegou a ampola, gente, verificou que está alterada. Gente, eu já estou evitando uma possível RAM. Você tem noção de que a gente é urgência e emergência. Já pararam para pensar
a gente aplicar uma medicação que está com a temperatura elevada num paciente, o que é que vai acontecer? Ou pior, uma medicação que já não está nem com validade, já está aspirada à validade, vai intoxicar, vai não fazer efeito. E aí, gente, é urgência e emergência, a gente precisa recuperar o paciente o quanto antes. Então, se as medicações e o material não estão com a qualidade correta, eu estou dando uma situação muito pior ao paciente. Né? É um prejuízo incalculável no que isso pode acontecer. Tá? Outro ponto que a gente tem, ó, na sequência, garantia de qualidade. Se você faz todo o processo do começo ao fim sempre da mesma maneira, você tem uma garantia de qualidade. Eu coloco 2 pontos aqui até destacado, que esses são os próximos pontos que eu quero atingir. Eu quero atingir a esterilização de materiais, né, que nós temos na unidade, e a questão do CCIH, ver se vai ser instaurada, se não vai, mas se tem esterilização, nós temos que ter uma CCIH. Tá? Vocês que estão assistindo, se fazem parte da comissão, legal, entre em contato comigo, eu preciso ter mais conhecimento de comissão de infecção hospitalar, eu preciso ter mais conhecimento sobre isso, vou procurar alguns colegas que eu já tenho, que são dessa área, mas quem estiver disposto a compartilhar conhecimentos, estamos aí, hein, gente? Vamos lá, vamos juntar forças e vamos fazer um trabalho bom. Esses 2 pontos vão poder promover a otimização interessante. Não é? Por muitas vezes a esterilização ela é desprezada e o desprezo faz com que a gente tenha um custo até certo ponto elevado. Então esses são os 2 pontos que eu quero chegar depois, tá? Aqui está um modelo para vocês de procedimento operacional padrão. Se vocês quiserem, eu envio para vocês, vão lá no meu Instagram, me solicitem, eu envio esse modelo aí para vocês terem como embasamento, tá? Bem direitinho, tudo organizado. Tá aí uma instrução de uso, aí foi do carvão ativado, que foi bem curioso, onde a gente tinha preconizado nas unidades, nas ambulâncias, 5 envelopes. Só que a condição mínima necessária para um adulto, gente, é de 12 a 20 envelopes. Então, eu verifiquei que havia um erro, fiz a instrução de uso, repassei para todas as ambulâncias e os médicos, e em 2 dias, a gente já estava com o carvão ativado na quantidade suficiente para salvar uma vida. Ou seja, a gente estava tendo uma falha, só que essa falha já vinha de checklist, ou seja, já estava lá preconizado, só que ela não era uma faixa não terapêutica, certo? Então, já foi uma alteração bem interessante, algo que a gente pode fazer como farmacêutico clínico, e é o que eu faço dentro da minha unidade. Gosto muito dessa imagem, porque mostra uma engrenagem, onde qualquer uma, se der algum problema, ela vai sobrecarregar a outra, que sobrecarrega a outra, e que em algum momento elas vão se romper. Então, gente, é algo que a gente precisa sempre, é a comunicação. Todos nós precisamos comunicar. Nós precisamos nos comunicar com os técnicos de farmácia, que são o nosso braço direito. Nós precisamos nos comunicar com os técnicos de enfermagem. Nós precisamos nos comunicar com os enfermeiros, com os condutores, com os médicos. A gente precisa ter a comunicação bem íntima, bem próxima, porque só assim a gente consegue dar resultados, certo? Sem a comunicação, você não faz o serviço. Sem a comunicação, eu não teria alcançado os resultados que eu estou alcançando hoje. Então, eu digo a vocês, se vocês não estão conseguindo ter um bom resultado, começa pela comunicação. Veja se vai alterar alguma coisa com o fato de você se comunicar melhor com as pessoas, repassar um pouco do seu conhecimento. É um bom caminho, tá? Comigo deu certo. E em muitos cantos eu vejo que dá certo o tempo todo, tá? Então, façam isso, tá? Deixo aqui para vocês, gente, uma mensagem, tá? Ser farmacêutico clínico é ter o paciente e seu bem-estar acima de tudo. E ter a sensibilidade de entender suas necessidades. É ajudar a ter uma vida melhor. Tá? Eu levo isso pessoalmente como profissional. Tá? Embora eu não tenha contato com o paciente na unidade do SAMU, mas eu vejo a necessidade de eu deixar a qualidade ao máximo para que aquele paciente esteja suficiente, ele consiga sair daquele estado onde ele necessitou do chamado das nossas unidades. Tá? E por último, deixo aí com vocês, tá aí o meu número, meu Instagram e meu e-mail. Peço a todos que entrem no meu Instagram e me solicitem o que quiserem por lá, que eu envio para vocês. E agradecer, né, ao público, agradecer à organização do primeiro Conbref, pela oportunidade de falar um pouco sobre o farmacêutico no SAMU e espero desbravar muito mais essa área, certo? Então,
Fico aqui à disposição de todos vocês. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Papai do Céu, por essa oportunidade e um abraço a todos. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, gente.